Declaro aberta a sessão administrativa ordinária do egrégio órgão especial na data de hoje, 18 de agosto de 2014. Submeto à apreciação de Vossas Excelências a ata da sessão administrativa ordinária do órgão especial realizada no dia 14 de julho de 2014, ata de número 34 de 2014. Alguma observação? Alguma retificação? Podemos aprová-la? Decisão unânime. Vamos, então, ao primeiro processo da sessão administrativa. Processo TRT-MA número 715235 de 2014. Assunto: requer autorização para residir fora da sede. Requerente: Flávio Villani Macedo, desembargador deste egrégio tribunal. Com a palavra, a desembargadora Silvia. Pois não, já passei o voto aos colegas. O desembargador Flávio Villani reside em Santos e pretende continuar lá residindo. Não vejo nenhum óbice ao pedido, votando pelo deferimento dessa autorização para que continue a residir no município de Santos em caráter precário, revogável a qualquer tempo. Algum pedido de esclarecimento? Observação? Alguma divergência? Decisão unânime. Processo número 2. Processo 715842 de 2014. Assunto: consulta do Ilustríssimo Senhor Defensor Público Geral Federal em exercício acerca da possibilidade de cessão da servidora Joyce Moraes de Castro àquele órgão. Interessado: Fabiano Caetano Prestes, Defensor Público Geral Federal em exercício. Com a palavra, a doutora Silvia. Também passei o voto aos colegas. Nós, há pouco tempo, já julgamos um processo semelhante. Eu estou votando pelo não acolhimento do presente pleito de cessão da servidora para a Defensoria Pública Geral da União, pelas razões que constam Pois não. no voto. Algum pedido de esclarecimento? Não, Dúvidas? Divergências? também não. Decisão unânime. Processo número 3. Processo 720698 de 2014. Assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região acerca da possibilidade da cessão do servidor Lauro de Campos àquele tribunal para exercer cargo comissionado CJ3. Interessado: Carlos Alberto Araújo Drummond, desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Com a palavra, a doutora Silvia. Também passei o voto na forma do artigo 193 do Regimento Interno, parágrafo 6º. Aqui existir a equivalência do número de servidores, no caso não há, pois temos 30 servidores do nosso regional exercendo atribuições na primeira região e 25 daquele órgão aqui. Daí porque eu estou votando pelo não acolhimento do pleito de cessão. Esclarecimentos? Dúvidas? Não. Divergências? Decisão unânime, portanto. Processo número 4. Processo 804004 de 2014. Assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região acerca da possibilidade da cessão da servidora Juliana Rocha Melo àquele tribunal para exercer função comissionada FC3. Interessado: Cândido Ribeiro, desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Desembargadora Silvia. Também passei o voto pelos mesmos fundamentos. Não há equivalência, uma vez que há um servidor do nosso regional junto ao TRF da primeira região e não há nenhum servidor daquele órgão em exercício neste tribunal. Daí porque voto pelo não acolhimento do presente pleito. Dúvidas? Divergências? Decisão unânime. Portanto, declaro encerrada a sessão administrativa ordinária do órgão especial e damos início de imediato à sessão judicial do mesmo órgão especial. Doutora Jucirema e doutora Maria Ângela. Não serão retirados de pauta os processos de número 1, 3 e 7, em função das ausências justificadas de suas excelências ou relatora ou revisora. 1, 3 e 7. Processo número 2. É o processo
893045 de 2011, mandado de segurança. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Antônio Vidigal. Impetrantes, Agenor Cassanta e outros 35. Impetrado, ato do excelentíssimo senhor vice-presidente administrativo, no exercício da presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargador Carlos Francisco Berardo. Litisconsorte, Superintendência do Controle de Endemias, SUSEM. Está inscrito para sustentação oral o doutor Inácio Silveira do Amarilho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A senhoria dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Com a palavra. Só que eu sou o doutor Márcio, passei agora para Perdão? retificação. Eu não sou o doutor Inácio, eu passei meus dados. Doutor para Inácio. Mas Vossa Senhoria tem procuração Sim, nos claro, autos? sim. Pois não. Então, será retificado o doutor Inácio. Com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, excelências. Uma boa semana a todos. Bom, esse caso aqui é um daqueles casos de precatório expedido antes da vigência das súmulas vinculantes e que foi aplicado efetivamente uma interpretação da súmula vinculante 17 que retiraria os juros do período de graça do precatório, já expedido, com trânsito e julgado, tudo anteriormente à edição da súmula ou mesmo da lei que previu as súmulas vinculantes. Mesmo que isso não fosse um óbice, a súmula vinculante diz que os juros de mora serão retirados se o precatório for pago dentro do prazo previsto pela lei, pela Constituição. Não é o caso deste precatório também. Já houve, inclusive, julgado unânime desta Polem da Corte, deste órgão especial, em caso idêntico no processo 005109 51/2012 502/0000, outro mandado de segurança que nós impetramos também contra essa mesma decisão. Por isso mesmo, excelências, nós aguardamos a concessão da segurança e a volta para o processo do precatório para os valores originais. É isso. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, a doutora relatora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Pois não, senhora presidente. A minha proposta é de que seja denegada a segurança por falta de prova de direito líquido e certo. Toda a controvérsia diz respeito à exclusão dos juros de mora entre a data da inclusão do precatório no orçamento da entidade devedora e o prazo concedido pelo artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal para o efetivo pagamento, instituído pela súmula 17 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, publicada em 10/11/2009. A decisão do vice-presidente judicial, então no exercício da presidência, alude ao relatório do da assessoria socioeconômica, a qual os autos foram encaminhados para a feitura de novo relatório com exclusão dos juros de mora no período de 1º de julho de 98 a 31 de dezembro de 99. Também no ofício juntado, em cópia, endereçado pela assessoria jurídica em expedição de precatórios à assessoria socioeconômica, é referida a determinação feita pela presidência do tribunal e pelo comitê gestor de precatórios, que se baseou no que dispõe a súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, além de constar a solicitação de que sejam refeitos os cálculos do precatório para a exclusão dos juros de mora no período compreendido entre 1º de julho de 98 e 31 de dezembro de 99, atualizando-se os valores até 1º de janeiro de 2011. Não encontro nos autos traslado de decisão da presidência do tribunal ou do comitê gestor de precatórios que tenha determinado a adequação dos cálculos à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem esse documento, não há condições de compreender a controvérsia e, neste ponto, conservo que escrevi um voto condutor do acórdão, a propósito da definição da prova pré-constituída. E mesmo que existisse nos autos a mencionada determinação da presidência, que é o cerne de toda a discussão, ainda assim não continuaria a não vislumbrar, como não vislumbro, certeza e liquidez de direito. A divergência de vistas, interpretação acerca da aplicação
e do alcance da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal em determinado caso reduz-se a questionamento da justiça ou da injustiça do decidido. A meu ver, representa obstáculo suficiente ao acolhimento da pretensão dos impetrantes. Isso posto, denego a segurança. É como voto, senhora presidente. Pois não. Com a palavra, o ilustro revisor, desembargador Luiz Antônio Vidigal. Pois não, senhora presidente. Eu estou, na verdade, estou divergindo um pouco do fundamento da ilustre relatora, uma vez que eu não acho que este traslado desta decisão seja importante nesse caso aqui. Então eu já passei o voto aos colegas. Vou fazer um resumo aqui. Consta do ofício reproduzir as folhas 243, endereçado pela assessoria jurídica da expedição de explicatórios. Por gentileza, doutor, só que o senhor pode falar um pouquinho mais próximo? Obrigada. Solicitação de que sejam refeitos os cálculos do precatório com a exclusão dos juros de mora, do período compreendido entre 1º de julho de 98 e 31 de dezembro de 99, atualizando os valores até 1º de janeiro de 2011, tendo em vista a, abre aspas, determinação feita pela presidência do tribunal e pelo comitê gestor de precatórios, que se baseou no que dispõe a súmula vinculante 17 do STF. Fecha aspas. As folhas 251, a cópia da decisão do vice-presidente judicial, então no exercício da presidência, a qual alude à exclusão dos juros de mora no período de 1º de julho de 98 a 31 de dezembro de 99, conforme a orientação referida em súmula. Em informações, folhas 311 e 312, a ratificação do entendimento de que os juros de mora não são computados no período de graça, conforme a inteligência do verbete vinculante. Com efeito, a questão antes da referida súmula era divergente, sendo claro que a decisão de excluir os referidos juros não ofende direito líquido certo algum, até porque o simples fato de o crédito ser anterior à adição do verbete não implicaria necessariamente na aplicação de entendimento diverso do adotado. Portanto, eu estou denegando a segurança, só esclarecendo que parece que esse processo já foi ao TST e voltou para ser julgado pelo mérito. Pois não. Desembargador Rafael. Concedo. Concede a segurança? Concedo. Desembargador Ricardo Trigueiros. Deixa eu me situar aqui. Essa questão já foi debatida por esse órgão especial, conforme apontou o doutor da tribuna. Além dos argumentos expendidos pelo ilustre revisor, eu acrescentaria que essa mesma questão de conformação documental já foi decidida pelo TST nesse mesmo processo, no acórdão 383-390, dando por satisfatório o aparelhamento da peça, do mandado de segurança. Então, não há que se questionar esse aspecto. Já com relação ao mérito, eu também entendo, conforme o desembargador Rafael, que deva ser concedida a segurança, porque nos termos do que foi salientado da tribuna, esse é o entendimento que se pode extrair do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, e assim está explicitado na literalidade da súmula 17, que é uma súmula vinculante, e, portanto, ela deve ser cumprida em todas as instâncias do judiciário, instâncias administrativas. Vejamos o texto. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Ou seja, esse período de graça, ele não é concedido ad libitum. Esse período de graça, ele é concedido desde que a administração pública, nesse período, cumpra o pagamento do valor devido. Não havendo esse pagamento, contam-se os juros. Essa é a regra que está explicitada na própria súmula vinculante número 17. E sobre esse caso nós nos debruçamos e houve em votação unânime a decisão pela concessão da segurança no processo cujo número extenso foi referido
da tribuna e que eu me permito, por economia de tempo, não mencionar. Então, eu acompanho a divergência do doutor Rafael para conceder a segurança e determinar que os cálculos de liquidação sejam promovidos com a incidência dos juros no período referido no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pois não. Desembargador Valdir Florido. Senhor presidente, eu também penso que é o caso de se conceder a segurança, porque a súmula vinculante número 17 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, que durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios, e aqui eu sublinho, que neles sejam pagos, aspas, né? Ou seja, os juros apenas não incidiriam no período de graça se o prazo para pagamento do precatório fosse cumprido, observado, né? E não há hipótese dos autos, uma vez que o período de graça seria de 1º de julho de 98 a 31 de agosto de 1999. E o pagamento não foi realizado no prazo aludido, o que, ao meu juízo, da Tavênia, autoriza a aplicação dos juros, inclusive durante o período de graça. Então, por essas e outras razões, eu concedo a segurança. Desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Com as divergências, concedendo a segurança. Desembargadora Doris. Com as divergências, concedendo a segurança, porque nós já apreciamos essa questão, então estou acompanhando a jurisprudência anterior. Desembargador Manuel Ariano. Perdão. Acompanha a divergência. Divergência, pois não. Desembargadora Cíntia. Eu não participei muito das discussões anteriores. Nesse momento, eu estou acompanhando a relatora, comprometendo a verificar essa diretriz. Desembargadora Maria Isabel. Acompanha a divergência. Desembargador Ricardo. Com a divergência. Desembargadora Regina Duarte. Voto com a divergência. Desembargador Álvaro Noga. Eu voto com o revisor, acompanhando negando o provimento pelos fundamentos do revisor. Pelos fundamentos do revisor. Pois não. Desembargadora Silvia. Eu voto com a relatora. Desembargadora Rilma. Com a divergência. Desembargadora Nélia. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Vilma Capato tem condições de voto? Tem sim. Voto com a relatora. Com a relatora. Alguém mais? Então, por maioria, foi concedida a segurança. Ficou designado o desembargador Rafael, que foi o primeiro a abrir a divergência. Vencidas, o relator revisor, a desembargadora Cíntia Táfara, o desembargador Noga, aqui, doutora Silvia, doutora Nélia e doutora Vilma Capato. Presidente. Certamente. Direito a isso. Ele não tem direito líquido e certo. Para mim é diferente uma coisa da outra. Pois não. Perfeito? Se há discussão, não pode se falar em direito líquido e certo. Eu requeiro Então, juntar... Vossa Excelência juntará voto, na verdade, pela denegação da segurança, né? Pela pois não. De forma que essa a conclusão do mandado de segurança, doutor. Processo número 4. O julgamento já havia sido iniciado. Na sessão realizada em 12 de maio, a excelentíssima senhora desembargadora relatora havia votado pela concessão da segurança e neste voto foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores desembargadores Manuel Ariano, Cíntia Táfari, Ricardo Ludovici, Rilma Aparecida Emetério, Anélia Lichun, Sérgio Vinick, Fernando Sampaio, Mariângela Murário e Valdir Florindo. Houve o pedido de vista regimental do excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese. Aguardam para votar os excelentíssimos desembargadores Maria Isabel Cueva Moraes, Regina Duarte, Nelson Nazar, Odete Silveira Moraes, Vilma Mazei Capato e Doris Ribeiro Prina. Diante da minha... É ato meu mesmo, né? Com a presidência da doutora Silvia. Estou impedida. Pois não, o desembargador Rafael tem condições de voto?
Pois não, senhora presidente, Sua Excelência, douta relatora, está concedendo a segurança para instar a autoridade coatora. Eu concedo a segurança para determinar a providência à autoridade coatora. É esta pequena divergência. Em vez de instar, eu determino que a autoridade coatora cumpra um ato. Pois não. Doutora Maria Isabel. A relatoria. Doutora Regina Duarte. Com a relatoria. Doutor Nelson. Doutora Vilma Capato. Relatora. Doutora Doris Plina. Com a Relatora. relatora. Pois não. Cômputo dos votos e a proclamação. Então, por Senhor unanimidade... presidente. Pois não? Sou eu. Desculpe. É o seguinte, eu queria conferir se houve sustentação oral, Aí eu já não sei. porque eu não estive na sessão anterior e eu queria ver se eu tenho condição de voto. Houve sustentação? Só um minutinho, doutora. Eu não tenho anotado aqui. E ela está confirmando no processo. Não houve, doutor. Pois não. Mas o senhor não estava em férias, não? Porque seu nome não consta aqui na lista. Exatamente, eu estava em férias, mas agora eu tenho condição de voto. Não havendo sustentação oral, eu acompanho a relatora. Ok. Só um minutinho. Então, por unanimidade de votos, foi concedida a segurança com uma divergência parcial do excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese, que diverge, ele concede para determinar a autoridade uma providência, em vez de instar. Vai constar do resultado. No mais, o julgamento é unânime. Ok. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Processo 5. Processo 44.53.71 de 2014, mandado de segurança. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Verta Ludovici. Impetrante, André Luiz Nasser de Souza. Impetrado o ato da excelentíssima senhora desembargadora presidente da comissão do 39º concurso público para provimento de cargos de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Maria Doralice Novaes. Diante do meu impedimento, a presidência é com a doutora Silvia. Pois não, doutora Maria Isabel. O mandado de segurança pretende a revisão dos pontos de algumas questões. Eu estou entendendo que a pretensão mandamental não encontra guarida no ordenamento jurídico, que o judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso público e reexaminar o conteúdo de questões formuladas. E também, de acordo com o calendário das provas do concurso, já foi realizada a prova escrita de sentença. Então, eu estou entendendo que houve causa superveniente que esvazia o objeto do mandado de segurança e estou, então, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. Seria essa a proposta. Pois não, revisor doutor Ricardo Ludovic. Acompanhando. Alguém tem alguma... Senhora presidente, só queria que constasse meu impedimento em razão de motivo de foro íntimo. Pois não. Por motivo de foro íntimo. Alguém tem alguma questão a formular? É apenas a questão da conclusão, seria denegar a segurança ou extinção, porque nós já julgamos... Extinção do feito sem julgamento do mérito. Bom, aí é uma questão só de terminologia, porque como a lei estabelece que os casos de extinção também é hipótese de denegação de segurança, não vou me Mas opor. não é divergência, né? Alguém tem alguma divergência? Unânime? Ok. Então, por unanimidade de votos, foi extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, e declarou-se impedida a desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pois não, processo de número 6.
Processo 33.7105 de 2014, conflito de competência. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Ariano. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Cíntia Tafari. Suscitante, o excelentíssimo senhor José Rúfulo, meritíssimo desembargador da Igreja Quinta Turma. Suscitado, o excelentíssimo senhor César Augusto Calovi Fagundes, meritíssimo juiz substituto da Igreja Quinta Turma. Pois não. Com a palavra, o desembargador relator, desembargador Manuel Ariano. Senhora Presidente, é um desses conflitos que já tem acontecido reiteradamente. Por conta da retirada do relator da turma, o processo voltou e houve uma controvérsia quanto ao revisor, neste caso aqui. E eu estou propondo julgar o conflito procedente para declarar a competência da desembargadora Ana Cristina Lobo Pettinati. E me chegou um alerta, uma divergência que eu recebo como alerta da desembargadora Lourdes, porque eu estava entendendo que o juiz convocado, César Augusto Calovi, seria o revisor. Mas ocorre que ele não está mais na turma. Eu não sabia desse pormenor. E eu gostaria de adaptar o voto para que competente fosse, como relator, quem no lugar dele estiver. Porque não há vinculação com o juiz convocado, né? Então seria neste sentido de que a competência da relatora é a que já está, a desembargadora Ana Cristina Lobo Pettinati, e revisor quem revisa a doutora Pettinati. Teria que fazer uma adaptação no voto. Poderia sugerir que Vossa Excelência não entrasse no detalhe quem seria o revisor? Poderia apenas declarar a competência da desembargadora Ana Cristina Pettinati. Precisaria fazer referência ao revisor? Precisa? E revisor, porque ele, quem levantou a questão foi justamente o revisor. Ah, pois não. É um conflito inusitado. É o revisor, que está... É o revisor que está levantando. Então, poderia dizer que o revisor seria quem regimentalmente revisa a doutora Pettinati. Pois não. Seja lá quem for. Pois não. Eu faria essa pequena mudança, então. Interessante, né? Ok. A desembargadora Cíntia? Gente, eu faço primeiramente uma consulta à mesa. Esse processo já passou pela quinta turma, na época em que eu lá atuava, e oficiei como revisora num primeiro julgamento. Depois subiu ao TST e, ao ser decidida a revista, foi determinado novo julgamento quando vários componentes já não estavam na turma, eu, inclusive, que era convocado e havia assumido titularidade na 13ª. A partir de então, nesses desdobramentos posteriores, eu estou alheia à turma. Eu tenho ainda algum impedimento na visão do plenário, porque eu acredito que eu possa votar livremente. Nesse caso, eu tendo a acompanhar o relator com essa ressalva de que o revisor natural será o ocupante da cadeira seguinte, a da desembargadora Pettinati, e sugiro o aproveitamento dessa nova redação para corrigir alguns erros de concordância, e num dos parágrafos consta que o suscitante é o juiz Calovi. Porém, na realidade, ele é suscitado, porque quem suscitou o presente conflito que está em julgamento foi o desembargador Rúfulo. Então, precisaria retificar a referência na segunda página, ao juiz convocado como suscitante, quando na realidade ele é suscitado. Embora ele tenha primeiramente determinado a remessa, na realidade quem suscitou o conflito ao receber a remessa foi o desembargador Rúfulo. Então, só uma questão de denominação no primeiro parágrafo da segunda página. E as outras questões são de concordância. Realmente, eu posso passar diretamente para o relator, então estou acompanhando com essa nova redação. Desembargadora Maria Isabel? Acompanho.
Desembargador Ricardo. Acompanho. Desembargadora Regina Duarte. Acompanho. Desembargadora Alvana Noga. Acompanho. Desembargadora Silvia. Também acompanho. Desembargadora Hilma. Acompanho. Desembargadora Nélia. Acompanho. Desembargador Godoy. Acompanho, senhora presidente. Desembargadora Vilma Capato. Desembargadora Tânia. Acompanho. Desembargador Rafael. Senhora presidente, eu preciso de um esclarecimento, por favor. Pois não. O ilustre relator, desembargador Ariano, diz no voto que o processo foi submetido à distribuição livre e coube em sorteio a desembargadora Pettinati, a nova relatoria. E destaca, Sua Excelência, na penúltima linha da primeira página do voto, que a desembargadora Pettinati aceitou a relatoria. Aceitou a relatoria. Bom, muito bem. Se Sua Excelência aceitou a relatoria, o conflito não está na posição da relatoria, mas com a revisão, é isto? Na verdade, o revisor, juiz Calovi, ele não esclarece exatamente o que ele quer com isso. Ele despachou dizendo que, na sua visão, o desembargador Rúfulo deveria ser ou relator ou revisor. Ele não afirma uma coisa ou outra. Ele coloca uma dúvida. E mandou o processo para o desembargador Rúfulo, que suscitou o conflito. Muito bem. Muito bem. Então, se a desembargadora Pettinati aceitou a relatoria, está dito no voto, como que nós vamos dizer na conclusão da decisão que é a doutora Pettinati que fará a revisão? Eu esclareço, doutor Rafael, é que o regimento, ele admite, ele estabelece que qualquer um pode suscitar o conflito. Até o Ministério Público poderia ter suscitado claro, até o conflito. A parte. Até a parte poderia ter suscitado. Mas então, como eu recebi esse inconformismo do juiz revisor como manifestação de qualquer um. E quem suscitou o conflito foi o desembargador Rúfulo. Mas me parece que o conflito poderia ser suscitado, sim, por recusa do revisor. Não disse que não. O que eu digo é que não podemos afirmar, na mesma pessoa, as duas figuras. Não, doutor Rafael, me permite uma correção. Aqui o voto do desembargador Ariano coloca que a desembargadora Ana Cristina Pettinati, ela é realmente a relatora, isso não há controvérsia, ele apenas é redundante nesse sentido, mas ele menciona para dizer que a revisão cabe ao ocupante da cadeira seguinte, qualquer seja no momento, na ordem de votação da turma. Pois então o conflito é entre revisores. Entre revisores. Entre revisores. Mas ele precisa dizer que o revisor será o seguinte da doutora Pettinati. Não exatamente. O juiz César, ele disse que o doutor Rúfulo poderia ser relator ou revisor. Ele não falou só revisor. Ou relator ou revisor. Ele está questionando, inclusive, a relatoria. É diferente, mas é o que aconteceu aqui. Muito bem, se ele está questionando a relatoria, era de se ouvir a relatora de sorteio. A doutora Pettinati tinha que se pronunciar nos autos. Podemos concluir que ela não é mais a relatora e ela não se pronunciou. É que quem se pronuncia no caso são o suscitante e o suscitado. O regimento diz que Muito bem, então, senhora presidente, o meu voto é de não conhecimento, por entender que não há um conflito de competência específico. Não há uma disputa entre duas autoridades pela mesma posição. Doutor Ricardo Trigueiros. Doutor Florinda, eu perdi o papel. Doutor Florinda. Sim, e eu fico com a relatoria, presidente. Relatoria. Doutora Maria de Lourdes. Com relator. Doutora Doris. Com relator. A doutora Ariana já preferiu o voto. De forma que acabou. Por maioria, por favor. Então, por maioria de votos, foi julgado procedente. Desculpe. Voto com o relator. Não, a doutora Rima votou. Eu também. Votou? Não? Também, Não votei, não. Então, doutora Silvia. Voto com o relator.
Doutora Hilma. Com o relator. Doutora Nélia. Com o relator. Doutor Gotó, já tinha votado? Não. Não? Eu tal como o desembargador Pugliese, também não conheço. Abandonar a turma de cima. Então, houve uma certa confusão da minha parte aqui, porque eu comecei a ver o processo e perdi o controle. Os senhores me desculpem. Faltou alguém? Doutora Vilma Capato? Eu acompanhei o relator. Relator. Doutora Nélia? Com a relatora. Também já falou? Doutora também já se manifestou? Eu perdi o controle, vocês me desculpem. Só faltou a doutora Faltou quem? Tânia. Doutora Tânia? Com a relatora. Pela relatora. Vamos à conclusão. Então, por maioria de votos, foi julgado procedente o conflito nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Pugliese e Luiz Carlos Godoy, que não conhecem. De forma que encerramos, né? Declaro, portanto, encerrada a sessão do órgão especial e daqui a alguns minutos iniciaremos a sessão plenária.